Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Calculista de Aço. Meu nome é Felipe Jacob, calculista de estruturas metálicas, e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo do quadro Pergunte ao Calculista. Hoje aqui com pergunta de Daiane Silva. Na planilha de dimensionamento de perfis tem o LB. O que seria esse LB? Muito boa pergunta, Daiane. A gente vai explicar aqui com clareza, aqui tentar explicar o mais sucintamente possível, tá? Primeiramente quero que você veja aqui esse protótipo de viga aqui, tem uma viga W aqui, uma viga W perfil I de borracha, tá vendo, ó? Flexível para simular aí o comportamento do aço, porque o aço ele é um material elástico, então ele se comporta aproximadamente, lógico, aqui não tem critério laboratorial nem científico, mas é mais para demonstrar o funcionamento, tá? Acontece o seguinte, ó, nas estruturas metálicas existe um estado limite chamado flambagem. A flambagem ela ocorre, vou demonstrar aqui primeiramente com essa régua metálica, ela ocorre quando você tem uma compressão, e a compressão, tá vendo, ó, gera uma flexão na peça, tá vendo, ó? Por que ela gera essa flexão na peça? Porque se você for pensar bem, a peça, se ela for curtinha, você vai comprimir, não vai dar essa flexão. Se ela for muito curta, se ela for curta o suficiente, curta e robusta o suficiente, ela não vai dar essa flexão, ela vai esmagar, você vai escoar o material. Ou acontece que quando o comprimento da peça vai aumentando, conforme o comprimento aumenta, você vai possibilitando ela de entrar em um outro estado de equilíbrio de tensões, que é a flexão em torno do eixo de menor inércia. Então isso acontece o tempo todo. Quanto mais longa for essa peça, mais fácil vai ser de criar esse efeito de flambagem nela, tá? Agora, na maioria dos softwares você vai ver que existem alguns parâmetros para você introduzir. No caso LX, LY e o LB, que é a pergunta da Daiane, tá? Vamos explicar rapidinho o que é cada um deles. Como vocês viram, se você pegar essa peça aqui e começar a exercer uma compressão nela, vou tentar fazer por aqui que é mais fácil, uma compressão, você vai ver que a tendência da peça é flambar em torno do eixo de menor inércia. Porém, se eu colocar um travamento, deixa eu pegar aqui um ângulo melhor aqui, se eu colocar um travamento nessa peça aqui no meio, se eu conseguir travar essa peça aqui, essa flexão vai ser impedida. Então no caso aqui, ó, perceba, nós temos o eixo local da peça, que é o eixo X da peça, tá? Esse eixo aqui, e nós temos o eixo local Y da peça. Se a peça deitar, o eixo deita junto, tá? Se a peça deitar, aqui continua sendo X e aqui continua sendo Y, tá? Essa peça aqui, ela tem o eixo X e Y nesse shape aqui, nessa face. O X é aqui paralelo às mesas, tá? E o Y é paralelo à alma. Então ela vai flambar em torno do eixo de menor inércia caso os dois comprimentos de flambagem, ou seja, se eu não tiver nenhum travamento nessa parte da viga e nenhum travamento aqui, ela vai flambar em torno do eixo de menor inércia. Agora, se eu colocar um travamento aqui no meio, aí a coisa muda de figura, tá? Deixa eu dar uma demonstrada aqui através do AutoCAD aqui, tá? Aqui eu fiz um desenho para ilustrar, deixa eu voltar aqui, fiz um desenho para ilustrar a mesma coisa, tá vendo? Ó? Essa viga aqui tem 1 metro, tá ilustrado aqui. Se eu tiver aqui uma carga de compressão sendo aplicada, aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y, e comprimir essa peça, a tendência dela, não tendo nenhum travamento, é flambar em torno do eixo de menor inércia. É muito mais fácil flexionar a peça em torno do eixo de menor inércia do que do eixo de maior inércia, tá? E tem que lembrar sempre o seguinte: flexionar em torno do eixo de inércia significa que a carga está perpendicular àquele eixo. Então, vamos imaginar assim, ó. Nesse caso aqui, dessa viga, ela flexiona aqui na horizontal. E está perpendicular ao eixo Y, então ela flexiona em torno de Y. Então, por isso que ao colocar um travamento aqui, como eu estou demonstrando a mesma peça, só que eu estou demonstrando ela aqui com um travamento no meio, a flexão vai ser impedida por esse travamento, que tem que ser rígido o suficiente para suportar, vai ser impedida por ela, então eu vou reduzir o comprimento de flambagem em torno do eixo Y pela metade. Tá vendo? Ó? Então o meu LY passa a ser 500, não é mais 1000. Então originalmente eu tinha um LY de 1000, que era o comprimento completo. Quando eu travei aqui e impedi que ela flexionasse nesse sentido, ela ainda continua com um comprimento livre de flambagem menor. Tá? Esse comprimento de flambagem menor, ele é o meu LY. Originalmente meu LY era 1000 milímetros, 1 metro.
e agora se tornou 500, tá? Se eu colocasse um travamento aqui também para cima, impedindo que ela flambasse para cima e para baixo, aí o meu LX também seria reduzido. Mas nesse caso não, eu tenho um travamento somente no entorno do eixo Y. Então meu LY foi reduzido pela metade. Então LY é o comprimento destravado, a distância entre dois travamentos eficazes que são capazes de segurar a flexão em torno do eixo Y. Nesse caso aqui, em torno do eixo de menor inércia da peça, tá vendo? E o LX é a mesma coisa, só que em torno do eixo X, tá? Bom, entendido esse conceito, a gente tem que entrar então no conceito de LB. O que é o LB? É o comprimento destravado à torção. Para isso você tem que entender o seguinte, no dimensionamento de vigas metálicas, de perfis metálicos em geral, a flexão, toda peça, a flexão está sujeita ao binário de tensões. Então você vai ver acima da linha, acima não, né? Mas na verdade de um lado da linha neutra você vai ter tensões de compressão, que é esse caso aqui, tá? Proporcionais aqui ao módulo resistente elástico da peça, a propriedade geométrica W dela, né? Proporcional ao W. Você tem as tensões aumentando linearmente conforme vai crescendo a altura na peça. Essas tensões podem ser de compressão. Se for compressão nesse lado aqui, vai ser tração do outro lado. Então veja bem, na tração o aço ele vai alongando. O alongamento vai acontecendo, não ocorre flambagem. Ele vai alongando, vai aumentando de tamanho. Então até aí tudo bem. O problema é que na parte comprimida ele se comporta exatamente como essa régua que a gente está falando aqui, ó. Ele, por ser uma peça comprimida, ele vai querer se comportar dessa forma. Ele vai querer flambar. Então você vai ver que metade da peça quer flambar e a outra metade quer simplesmente alongar. E esse alongamento, ele meio que segura a peça na posição original. Então o que você vai ter aqui? Você vai ter uma concorrência de esforços, né? Um esforço de flexão sendo gerado para flambagem em torno do eixo de menor inércia e o esforço da peça sendo tracionada e querendo permanecer na posição. Se você tem esses dois esforços, você acaba aparecendo ali um esforço de torção. E é isso que ocorre aqui, ó. Ocorre o fenômeno da flambagem lateral com torção. É um dos estados limites que tem que ser verificados durante a verificação de peça-flexão. Nós verificamos flambagem local da mesa, flambagem local da alma, flambagem lateral com torção e se por acaso a peça for robusta, todas essas verificações, nós verificamos a plastificação total da seção, tá? Então, na verdade são 5 verificações, tem uma verificação que é 1,5 vezes o W e assim por diante, vezes o FY dividido por 1,1. Essa última verificação é um requisito da norma. Mas essas 4 verificações são necessárias e uma delas é essa, flambagem lateral com torção. Para verificar a flambagem lateral com torção, você tem que dizer o quê? Você tem que dar para o programa ou para o seu cálculo, você tem que informar quais são os comprimentos de travamentos eficazes que evitam isso, ó. Tá vendo, ó? Eu vou voltar aqui e vou demonstrar para você aqui na viga aqui, na nossa viguinha aqui, ó. De novo, ó. Para você entender o que está acontecendo. Se eu gerar uma flexão nessa peça, tentando fazer um arco nela para cima, aqui, deixa eu focar de novo aqui, isso. Tentando fazer um arco nessa peça para cima, vai acontecer o quê? Que a fibra superior vai alongar e a fibra inferior vai comprimir. Vamos tentar fazer isso aqui de uma maneira que seja fácil de entender. Eu estou tentando gerar uma flexão aqui, olha o que acontece com a peça, ó. Olha a aba inferior, o que aconteceu? Ó? A aba inferior tendeu a flambagem, ó. Tá vendo? Ó? A aba inferior tende a escapar, enquanto a aba superior quer alongar. A mesma coisa vai acontecer, só que invertido. Deixa eu arrumar aqui a minha seção transversal. A mesma coisa vai acontecer, só que invertido, se eu fizer a flexão para baixo. Olha só, agora quem quis dançar para o lado aqui foi a minha aba superior, ó. Então olha aqui, ó, flexão para baixo, olha a aba superior, ó. Olha a aba superior como é que faz, ó. Tô flexionando, ó, não tô comprimido, ela tá querendo dançar para o lado, tá vendo, ó? Olha lá, olha como a seção transversal no meio do caminho ela ficou torta, tá vendo, ó? Isso é a flambagem lateral com torção. Vou mostrar de outra forma aqui, tem dois apoios, tá vendo, ó? Como eu vou colocar uma carga aqui, você deve imaginar que eu vou estar segurando isso aqui contra essa flambagem lateral. O diagrama de momentos fletores vai inverter e ela vai torcer exatamente nas pontas, ó. Tá vendo, ó? Ela vai torcer exatamente nas pontas. A tendência dela é sempre trazer a torção, tá vendo, ó? Então o que eu teria que fazer aqui, por exemplo, desse ponto aqui, vou colocar enrijecimentos e nervuras aqui. Ou se eu quisesse proteger a peça contra esse fenômeno aqui, ó, da flambagem aqui, ó,
a flambagem lateral. Eu tô flexionando, ó. A flexão, ela torce. Se eu colocar travamentos eficazes aqui na mesa comprimida, ela vai ser resistente, então eu vou travar essa mesa aí contra o fenômeno da flambagem lateral com torção. Então esse comprimento entre dois travamentos é o que a gente chama de LB. Alguns programas vão trazer LT também, por exemplo, o Jim Perfil traz LT, o software do Lubas, que dimensiona perfis formados a frio, ele vai trazer LT, comprimento a torção, tá? O que segura essa flambagem lateral com torção? Bom, primeiro você tem que conter a mesa comprimida. Tá? A parte comprimida da peça precisa ser contida à torção. Então você precisa ter peças que travem ela. Por exemplo, em vigas de cobertura de galpão, é muito comum esse tipo de solução. Você coloca aqui as terças, tem as terças na parte de cima, e aí você coloca a mão francesa. Tá? Essa mão francesa pode ser uma cantoneira, normalmente uma cantoneira aí entre 1,5 por 1/8 e vai até 2, depende do tipo de esforço. Mas essa cantoneira ela serve para segurar esse efeito da flambagem quando o gráfico de momento fletor cruza a viga e a mesa inferior passa a ser comprimida. Tá? Lembrando que num galpão, por exemplo, tem as cargas de vento, como você tem o peso próprio sobrecarga, cargas para baixo, o gráfico vai estar em uma configuração. Quando vier a carga de vento e tentar levantar o galpão, o gráfico inverte. Então, ora uma parte da peça vai estar comprimida e a outra vai estar tracionada, e ora o contrário. Então, o LB é justamente isso, a distância entre dois travamentos desse tipo, que contém a mesa de compressão, a mesa que está sendo comprimida naquele momento. Então, por exemplo, esse tipo de travamento é eficaz. Esse tipo de travamento aqui, uma viga ligada na outra, é o caso de mezaninos, por exemplo, é eficaz. Uma laje, normalmente as literaturas falam sobre lajes embutidas, tá? Você embutir a peça na laje. Bom, eu já vi estudos mostrando que simplesmente o apoio de uma laje sobre a viga é suficiente por conta do esforço de atrito entre o concreto e o aço para impedir esse movimento lateral da peça. Bom, seguindo as literaturas nacionais as mais consagradas aí, pede-se o embutimento da laje, tá? Colocar a laje meio que fundida aqui. É assim, ó. Colocar a laje aqui, ó, fundir ela aqui para que ele não escape. Mas uma laje é capaz sim de travar a peça à compressão, tá vendo? A compressão lateral. Então uma laje, por exemplo, uma laje contínua, LB igual a 0. Bom, tomar cuidado com a parte comprimida, você tem que dar uma olhada no gráfico do momento fletor, ver se naquele ponto lá você não está ultrapassando os momentos fletores resistentes ali da peça, né, contra a flambagem lateral com torção. Aqui uma viga lateral, alguns casos assim, por exemplo, contenções laterais em vigas é suficiente. Então veja bem, a quantidade de peças, a distância entre um travamento e outro, que você vai colocar que impeça essa rotação da peça, que é a tendência dela a flambar lateral no estado limite de flambagem lateral com torção. É isso aí. Espero ter ajudado aí a você a compreender esse conceito. Quero chamar você, se você não conhece o curso do Calculista de Aço, dá uma olhadinha no site, vai estar aqui na descrição, www.calculistadeaço.com.br. Você que pretende aí se especializar na carreira de calculista, projetista de estruturas metálicas, toda semana a gente está colocando conteúdo novo, então é um curso que está crescendo o tempo todo. Se você adquirir o curso hoje, você vai ter um monte de material, tem mais de 84 horas de material lá, e toda semana eu coloco muito mais, sempre projeto novo. Já tem projeto de mezanino, projeto de galpão, já tem projeto de estrutura para segurar container. Estou terminando um material aí de estrutura de posto de gasolina, tudo projetinho completo, que você vai aprender a calcular primeiro na mão, né? Primeiro você aprende o básico na mão, você aprende todos os conceitos, depois a gente introduz você em softwares gratuitos aí que existem no mercado para poder automatizar o seu trabalho, mas de forma consciente, nada de operar software sem saber calcular na mão. E aí tem também tutoriais de softwares pagos aí, no caso aqui do escritório, Simplicad Metálicas 3D, mas de qualquer forma, com os conhecimentos que você adquire, você consegue operar qualquer software pago. É isso aí, espero ter respondido sua pergunta, e eu gostaria de chamar você também para participar da série Pergunte ao Calculista. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida aí? Resistência de materiais, isostática, orçamento, qualquer coisa que você tiver dúvida,
eu olho nos comentários e vou procurar responder, tá bom? Um grande abraço, a gente fica por aqui, até mais!